Senhoras e senhores, esse é o An e esse é Ademiro Alves de Souza, mais conhecido como o escritor Sacolinha, pela segunda vez aqui no An, e dessa vez nesse lugar maravilhoso, Frida Café. Eu sei que vocês estão se perguntando onde é esse cenário maravilhoso, é aqui no Frida Café. Tudo bem, Sacolinha? Eu tô bem, obrigado novamente aí pelo convite, pela oportunidade de falar daquilo que eu gosto, que é literatura, livros. E a gente se adaptando a esse novo normal, né? Eu tô sorrindo aqui e vendo que as pessoas só estão percebendo se olharem para os meus olhos, né? Então, bem-vindos ao novo normal, né? Verdade. Sacolinha, vi lá na sua página no Facebook, Graduado em Marginalidade chegou. Explique. Graduado em Marginalidade. Na verdade, foi o meu primeiro livro, né? Meu primeiro livro e primeiro romance. Foi publicado em 2005, depois saiu uma segunda edição em 2009 e agora em 2021 saiu a terceira edição. Por isso que eu estou falando bastante dele agora, que é um dos carro-chefes também, né? Financeiramente, durante muito tempo eu vivi desse livro aqui e até hoje, desde 2005 que foi publicado, até hoje eu recebo direitos autorais desse livro. São mais de 60 teses, né? Não só no Brasil, mas no mundo, em cima de graduado em marginalidade. E quando se fala de literatura de periferia, literatura marginal, os 3 livros mais falados dentro desse tema é Cidade de Deus, do Paulo Lins, Capão Pecado, do Ferrez, e Graduado em Marginalidade, do Sacolinha, né? Então eu tenho muito orgulho desse livro. Muito bem. Entre Amar e Morrer, eu escolho Sofrer, um conto de pandemia. O Graduado foi meu primeiro livro e o último livro meu publicado foi Entre Amar e Morrer, eu escolho Sofrer, que é um conto, né, da pandemia. Então é um livro que foi feito no início da pandemia do coronavírus e foi uma encomenda, né? A editora, todavia, que publicou esse livro, ela convidou 14 especialistas de áreas, né, para fazer ensaios sobre a pandemia. Então convidou um jornalista para falar do jornalismo em tempo de pandemia, um político para falar de política em tempo de pandemia e um escritor da periferia para falar como a periferia estava enfrentando a pandemia. E eu disse que até topava a encomenda, desde que eu pudesse escrever uma ficção. Porque eu gosto de história, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de contar histórias também. Eu escreveria um ensaio, escreveria um artigo tranquilamente, mas o que eu gosto mesmo de fazer é ficção. E aí me liberaram, falaram assim, tranquilo, pode escrever uma ficção, né? E aí eu escrevi uma história de amor e solidariedade em tempo de pandemia do coronavírus. Então saiu o Entre Amar e Morrer, eu escolho Sofrer, um conto da pandemia, que é interessante ressaltar que ele tem não só o livro físico, mas também tem e-book. Dos 9 livros que eu tenho publicado, Entre Amar e Morrer, eu escolho Sofrer, é o meu primeiro e-book, né? Então as pessoas também podem encontrar, além das livrarias físicas, podem encontrar também nas livrarias virtuais o e-book, que está até por um preço bem em conta, R$14, nas principais livrarias virtuais. Sacolinha, ele é apaixonado pela periferia. Tinha um projeto no PELC de fotografar poesias. O Sedução foi uma das poesias que foi fotografada. Fala um pouquinho dessa... Sedução é uma... você estava falando, eu estava lembrando do vídeo poesia que foi feito com uma poesia minha, acho que é Infância, né? Também, foi Infância e Sedução também. Sim. Eu vi um vídeo do Infância, poesia não foi vídeo, né? A poesia do Sedução não foi. Foi também. Foi um vídeo também? Esse eu não vi, não me recordo. Mas na verdade não é nem que eu sou apaixonado pela periferia, que assim, eu pertenço, né? Sou da periferia. Eu nasci em Itaquera, né? Morei na Cidade Líder, que fica dentro de Itaquera, até os meus 16 anos. E em 1998 eu vim para a cidade de Suzano e vim morar num bairro de periferia, que é o Jardim Revista, que eu moro até hoje, né? E eu sempre fui muito fã de Racionais MCs. E um dos integrantes do grupo, que é o Ed Rock, ele fala uma frase bastante emblemática, né? Na década de 90, assim: não mude da periferia, mude a periferia. Então, talvez essa paixão seja uma questão mais de pertencimento, de tentar mudar o local onde eu vivo. Inclusive, num dos vídeos que eu fiz recentemente sobre uma campanha do projeto Literatura e Paisagismo, eu falo isso, né? Por que eu desenvolvo um projeto que eu gasto entre 700 e R$1.000 por mês do meu bolso para desenvolver esse projeto na periferia? É porque eu quero mudar a periferia, né? Eu quero que as minhas filhas cresçam num lugar mais bonito,
né, poético e arborizado. Então, por pertencer a este lugar, eu pretendo mudar este lugar. Eu faço caminhada, né, de manhã na periferia, no meu bairro. E eu quero andar por um bairro bonito. Eu não quero ver só o centro da minha cidade bonito, eu quero ver o bairro também, né? Quando você fala assim, o Sacolinha é muito fã, aí eu fiquei pensando assim, fã, acho que é da Carolina Maria de Jesus que ela quer dizer, né? E Carolina Maria de Jesus escreveu um livro belíssimo chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Ela diz que o quarto de despejo é a favela, é a periferia, onde o governo, né, local, ele tem a favela, a periferia, como um quarto de despejo, onde despeja tudo aquilo que não presta, né? Então, os alcoólatras, os usuários de droga, o lixo, o rio Tietê, então vai despejando tudo aquilo ali na periferia. Então, para que a minha periferia não seja um quarto de despejo, né? Para que o centro não seja o local de visita e a periferia o poço, né? Eu pretendo fazer uma periferia diferente, né? E eu cansei de reclamar. Eu já nasci num lugar onde as pessoas viviam reclamando, né? Porque é um hábito, é uma cultura. Então, isso aqui tá errado, isso aqui nunca vai mudar, isso aqui nunca vai ser asfaltado, esse esgoto aí existe desde que eu nasci e tal. Eu cansei de fazer isso porque as pessoas que vieram antes de mim já fizeram isso e não adiantou. Então eu procuro fazer diferente, ao invés de só reclamar, eu arregaço as mangas e vou fazer, né? Eu sugiro, eu vou para cima, eu faço militância, mas eu também arregaço as minhas mangas e vou fazer. Através do projeto Literatura e Paisagismo, que é um projeto de grafite de poesia nos muros, plantio de árvore, através dos saraus, através das doações que eu desenvolvo para as bibliotecas comunitárias. Então eu acredito que tudo isso tem um interesse por trás também, né, dessa questão da paixão, né? É o interesse de enquanto eu estou fazendo para os outros, eu estou fazendo para mim também. Enquanto eu estou pintando o muro, eu estou pintando também para as minhas filhas que vão andar de bicicleta, né, ali naquele lugar, que vão passear, enfim. Então, talvez essa paixão também é para cuidar A gente cuida da nossa paixão, né? Então, você falou certo, né? Eu sou apaixonado porque eu cuido. Eu quero um lugar melhor para todos nós, né? Essa paixão foi o início do Festival Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada. Fala um pouquinho desse festival. Aliás, é o segundo, né? Sim. Do primeiro eu participei de algumas coisas, não foi do festival em si, mas eu participei de algumas ações. Fala um pouquinho dessas ações. Legal. O Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada, ele nasce em maio de 2017, né, com essa ideia de fazer um bairro mais bonito, né? Eu estou caminhando ali pelo meu bairro e estou vendo muros feios, cinzas, cheio de mato, sem árvore. E aí surge essa ideia, né? Por que não juntar a poesia, o grafite, né? Ou seja, incentiva a leitura, mudança de estética da periferia. E aí é um projeto que eu começo a desenvolver, tirando verba do meu próprio bolso, né? Fazendo duas, três intervenções por mês. E no ano seguinte, em 2018, eu escrevo, né? Aliás, em 2017 mesmo, eu inscrevo o Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada para o PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, para desenvolver um festival. Então, o primeiro festival Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada, onde durante um final de semana, 10 espaços na periferia do Jardim Revista seriam revitalizados, né? Esse projeto ele é aprovado, a gente realiza ele em dezembro de 2018 e foi fantástico porque durante 3 dias, sexta, sábado e domingo, o Jardim Revista viveu uma espécie de um ar de cultura, né? Harmonia, felicidade, porque além dos grafites e do plantio de árvores, a gente teve saraus, né, sendo realizado enquanto o grafite estava acontecendo, né? Terminava o sarau ali, a gente já ia para outro espaço. Mas antes do festival você já tinha as ações, né? Já tinha as ações, que começou em maio de 2017. Sim. Em dezembro de 2018 é que eu fiz o festival, né? Então, ao longo do ano eu ia fazendo 2, 3 intervenções por mês. Quando chegou em dezembro, num final de semana eu fiz 10 intervenções. Você tem uma média antes do festival? Quantos espaços foram? Sim, tinham sido 33 espaços revitalizados antes do festival. E aí, assim, não é que eu tenho orgulho de dizer que o projeto ele é feito 100% com o dinheiro do meu bolso, não é isso, né?
No início eu saí batendo nos comércios e o que eu percebi era que era o seguinte: um comércio dava uma latinha de tinta, outro comércio dava um pincel, outro comércio dava 40, 30 reais, e daqui a pouco aquele muro que já era pequeno, ele tinha mais logomarca dos comércios do que o projeto em si. Então eu falei, não compensa, porque além de tudo isso, né, os comerciantes ainda reclamam, olha, minha logomarca ficou menor do que aquela e tal, que não sei o que lá. Aí eu falei assim, quer saber, ou eu faço com uma verba pública, de algum projeto, de algum edital, ou eu continuo fazendo com dinheiro do meu próprio bolso, né? O morador que recebe essa revitalização, ele não paga nada, mas em troca ele me deixa livre para eu fazer a intervenção que eu quiser. É claro que a gente não vai fazer nada preconceituoso, a gente não vai colocar nenhuma pornografia no muro do morador, mas a gente quer ficar livre para colocar a frase, né, e a ilustração que o grafiteiro quiser também. Aí depois do festival, em dezembro de 2018, eu passei 2019, 2020 e até agora realizando essas intervenções esporádicas, né, 2, 3 por mês, né? Durante a pandemia, logo que começou a pandemia, né, de março até dezembro, assim, deu uma escasseada do projeto. Por quê? Como o projeto ele é realizado com dinheiro do meu próprio bolso, o que eu faço? Todos os livros que são vendidos diretamente do meu site, que é quando eu recebo 100% do valor, porque quando é vendido na livraria, eu só recebo 10%, né? A livraria só me paga 10%. Agora, quando é no meu site, 100% do que foi vendido ali vem para mim. Então eu tiro 50% para pagar minhas contas, né? E os outros 50% para investir nos meus projetos. Então eu faço camiseta, faço cartões postais, faço novos livros e também invisto no literatura e paisagismo. Aí durante a pandemia deu uma queda nas vendas, porque eu vendo muito livro nas minhas palestras, né? Nas escolas. E aí, como não tinha mais palestra, né, foram só as vendas na internet. Então as vendas na internet não superam as vendas presenciais. Então o projeto ele deu uma caída. Agora, em 2021, eu retomei novamente, né, o projeto com mais força. E em agosto, né, nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto, eu vou desenvolver o segundo Festival Literatura e Paisagismo, no bairro Miguel Badra. E por que eu vou desenvolver? Porque aumentou a venda dos livros? Não. É porque o projeto, novamente, ele foi selecionado dentro do edital do PROAC. Ano passado teve uma lei, que é a Lei Aldir Blanc, que foi um socorro aos artistas, né? E o governo do estado resolveu fazer vários editais. E um dos editais era de prêmio, de conjunto da obra. Eu apresentei a minha obra, a minha trajetória, e eu fui aprovado. E com essa verba que eu fui aprovado, eu decidi fazer a segunda edição do festival. Então, que vai ser lá no Miguel Badra, que é uma periferia aqui da cidade de Suzano. Dessa vez a gente vai desenvolver em 4 dias, uma quinta, sexta, sábado e domingo, né? Serão 2 dias preparando os espaços, né? Limpando, pintando, plantando as árvores, e 2 dias fazendo os grafites e os saraus, se a pandemia assim permitir. Se a pandemia não permitir, a gente não vai fazer os saraus, vai fazer somente as intervenções de grafite e de plantio de árvores. E aí eu falo tudo isso assim, é sempre um apelo que eu faço para as pessoas, né? Sim. Tem muita gente que compra os meus livros porque querem ler os meus livros, porque são bons também. E eu dou mais um motivo para comprar meus livros, né? Compre meus livros também no meu site para ajudar esses projetos. Cada livro vendido no meu site, você pode contar como uma ajuda ao projeto Literatura e Paisagismo. É um muro na periferia que está ficando mais bonito. É uma árvore plantada, né? É um pensamento na periferia mudado com uma poesia minha. É uma pessoa que talvez nunca teve acesso a uma biblioteca, a uma livraria, mas está lendo literatura num muro da periferia, num muro da quebrada. É isso. Se você também quiser adquirir as camisetas também, do escritor também, você pode ter acesso também pelo seu site, né? A gente anda com tanta... Tem um poema do Drummond que chama-se Eu Etiqueta, né? E aí ele fala mais ou menos isso, que a gente anda com uma camisa de uma marca, um tênis de outra, uma calça, um boné. A gente vira ali uma espécie de um outdoor ambulante. Então por que não a gente divulgar poesia, né? Por que não a gente vestir poesia e incentivar a leitura com a nossa vestimenta? Então eu tenho camisetas também, né? Que no mesmo esquema dos livros são frases, são poesias minhas como essa daqui, né? Não quero que a minha vida seja uma eterna espera pela sexta-feira, né?
são poesias e textos que promovem a reflexão, né? Então, já que a gente é um outdoor ambulante, vamos divulgar uma poesia. Aliás, queria recomendar para você, já recomendei 1001 vezes, mas vou recomendar de novo, Dente de Leão, Sustentável e Leveza de Ser. É muito, muito fofo esse livro. Eu li muito rápido e tem... O que eu mais gosto aqui desse livro é a gente não devia ser assim. Sim. É muito demais. Comente. Deixa eu dar uma olhada nela novamente aqui. Que é justamente essa coisa do costume, né? Essa coisa da gente se acostumar com aquilo que a gente vai lapidando. Então eu falo de casais aqui, né? Às vezes a gente vai lapidando o outro para ficar da forma como a gente quer, e quando essa pessoa está da forma que a gente quer, acaba, né? E aí acabando aquilo ali, eu me pergunto por quê, né? Por que às vezes a gente começa a odiar aquilo que a gente tanto amava, né? Será que o diferente da gente, que nos conquistou inicialmente, não era melhor do que a gente tentar lapidar as pessoas como agora, né? E eu fico me perguntando, assim, porque eu fico triste todas as vezes que um casal de amigos, por exemplo, se separa. Eu fico mais triste do que se um ou outro tivesse falecido. Porque faleceu, acabou aqui. Mas às vezes acontece o contrário, as pessoas estão vivas ali e acabam se odiando. E eu pergunto, por que a gente é assim, né? A gente não devia ser assim. Será que a sociedade hoje em dia ela não está nos jogando contra os outros, né? Contra aquilo que a gente amou por muito tempo, não está fazendo com que a gente passe a odiar aquilo que a gente gostava tanto? Ou será que é essa lapidação, né? A gente começa a lapidar, tirar casquinhas, tirar lascas e tudo mais. A gente promove a dor no outro, porque a lapidação ela dói, né? E a gente às vezes não está nem aí, porque a gente quer que fique da forma como a gente quer, às vezes igual a gente. E quando a gente vê a gente naquela pessoa, naquele semelhante, a gente não gosta, né? Tudo se acaba. Por que isso, né? E é quase que uma regra que tem acontecido na nossa sociedade, né? Eu fico pensando assim, por que antes aquela pessoa era minha amiga e hoje ela é minha inimiga? Na mesma proporção. Quem é que está errado nisso tudo? É essa pessoa? Sou eu? É o meio em que vivo? Ou é a sociedade? Enfim, são provocações que eu coloco nessas crônicas, porque eu, como escritor, eu não sou dono da verdade, pelo contrário, né? Eu fico o tempo todo buscando informações para ficar cada vez mais cheio de conflitos, porque eu sei que eu vou morrer e não vou saber da verdadeira identidade da verdade, né? Então, assim, eu como escritor, eu jogo muitas provocações para a gente ficar refletindo, né? Porque às vezes é bom nem que a gente se junte com outras pessoas. Às vezes é bom que a gente perpetue aquilo que a gente acha da outra pessoa, né? Enfim, eu como ser humano cometo muitas falhas e vou cometer muitas ainda, mas como escritor eu não posso deixar de promover esse tipo de reflexões. Sacolinho, eu quero te agradecer mais uma vez. Quero que você faça o convite para o pessoal para comparecer aí em agosto para participar também, para ajudar, comprando os livros, comprando as camisetas. Fique à vontade, microfone assim. Legal. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria convidá-los para curtir o meu trabalho nas redes sociais. Eu sou muito pobre de rede social, eu só tenho o Facebook e o Instagram e o WhatsApp, e todos eles são utilizados para trabalho, né? Raramente você vai ver uma foto minha com a minha família, com as minhas filhas, é sempre trabalho, né? Porque eu sou um cara mais da horta, né? Eu gosto de mexer com terra, eu gosto de tomar banho de sol, eu gosto de fechar os olhos em cima da laje de casa. Enquanto eu tomo banho de sol, eu gosto de ouvir o barulho da natureza. Então eu sou mais disso do que rede social. Então, se não fosse o meu trabalho, talvez eu nem estaria nas redes sociais. Então eu quero convidá-los a apoiar o meu trabalho, né? Não só comprando meus livros, que às vezes as pessoas não podem comprar os livros, mas pode compartilhar, pode curtir, pode indicar para os amigos, né? O meu Instagram é @escritor.sacolinha. Meu Facebook é Escritor Sacolinha. Eu tenho um site que é onde você pode comprar meus livros e ler os meus trabalhos também, que é o escritorsacolinha.com. E o segundo convite é para que vocês
participem do festival, do segundo festival Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada, né? Caso você não possa comparecer por conta da pandemia ou por outro motivo também, a gente vai fazer postagens nas redes sociais com as fotos do antes e do depois, do durante também. Vamos colocar alguns pequenos vídeos na internet e vamos fazer também alguns cartões postais, né? Porque eu cresci lá em Itaquera ouvindo aquele funk do Furacão 2000 que dizia o seguinte: nunca vi cartão postal que se destaque uma favela, só vejo paisagem muito linda e muito bela. E eu cresci com essa música na cabeça, né? Hoje, né, desde que eu criei Literatura e Paisagismo, eu costumo pegar alguns grafites e fazer cartões postais, né? Cartões postais poéticos, destacando a minha periferia, né? O meu bairro. Então, se eu não via antes, hoje eu vejo, né? Cartões postais que destacam a minha favela, a minha periferia. Então a gente também, né, todo mundo que compra livro no meu site recebe alguns mimos, né? Então comprou Entre Amar e Morrer ou Escolher Sofrer, você vai receber adesivos, vai receber cartões postais também, né? Então é uma forma das pessoas estarem presentes nesse festival, também vai ser através dos cartões postais poéticos. É isso, vida longa aí para o canal da Regiane Bento, né? Como é o nome do canal? Como é o nome do canal? Vida longa ao canal. Estou sempre à disposição. Chamou, eu cheguei, estou aqui. Para falar de literatura é comigo mesmo. Vamos que vamos.